onde a mudança começa por dentro, iluminando o que vive em você. Está no ar o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação. Olá, ouvintes, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos começar mais um programa, hoje Voz da Transformação, e vamos falar sobre um tema importante aqui para o nosso desenvolvimento humano, né? Justamente para que a gente possa continuar essa nossa trilha de desenvolvimento, né? E hoje o tema, todos os temas, eu sempre falo, são temas especiais, né? Porque são temas que mexem muito, né? São temas que mexem muito com o nosso emocional e estão diretamente relacionados com aquilo que a gente precisa fazer, com aquilo que a gente precisa equilibrar dentro de nós, né? Hoje o tema que eu separei hoje para nós conversarmos é assim: o quanto que a vida exige de nós um compromisso. Então, qual é o compromisso da vida? Então, vamos refletir um pouquinho a respeito dos nossos compromissos e, mais especificamente, o que será que, dentro daquilo que precisamos transitar ou fazer, né, objetivamente, de repente a gente não está fazendo. Então, o que será que nós vamos, assim, olhando e compreendendo que poderíamos fazer, que poderíamos transitar e não estamos fazendo, né? Bem como quais são as estruturas que vão gradativamente freando esse processo de assimilação de tudo aquilo que poderia se ajustar dentro de nós. Então, é um tema profundo e um tema que exige a sua atenção, justamente para que você possa ir compreendendo o que será que existe, dentro de você que não está andando. Então vamos lá, vamos mergulhar nesse tema, né? Quando eu me refiro às questões que existem, né, dentro de nós e que muitas vezes a gente não dá atenção, mas que mexe muito conosco, porque tem muito a ver, né, com questões interiores, e nós começamos assim a compreender que quando algo não vai bem, ou quando a gente se entrega ou se deixa levar pelas questões, as questões assim do dia a dia da vida, as questões onde você acaba muitas vezes até tentando ali dar o seu melhor, mas ainda assim esse melhor não é suficiente, né? Quando isso acontece, geralmente nós vamos acumulando, é como se nós fôssemos guardando algumas questões para que isso possa ser processado mais adiante. O nosso emocional, ele sabe muito bem o que processar e o que ele tem o que ele consegue fazer justamente para assimilar toda essa quantidade de informações. Quando nós não damos conta de algo, essa informação que nós não conseguimos processar, ela vai para um lugar dentro de nós. E esse lugar dentro de nós, muitas vezes, ele só é revisitado em algumas circunstâncias que a vida nos faz passar, e muitas vezes nós revisitamos isso, mas nem sempre sabemos lidar com sabedoria com essa condição. Então, vamos estudar um pouquinho como isso ocorre, tá? Geralmente, quando nós acumulamos alguma questão dentro de nós, essa questão ela está diretamente associada a uma condição específica, ou seja, é preciso haver um evento na nossa vida
que está diretamente relacionado com algo que já aconteceu no passado e que, tanto no passado quanto agora no presente, a gente não consegue lidar ainda com aquela situação. Vou dar um exemplo. De repente, alguém teve uma história de vida, uma infância muito delicada e que vivenciou, de alguma forma, algum tipo de rejeição. Durante a vida, essa pessoa ela começa a compreender que pessoas trazem essa ideia, pessoas rejeitam essa criatura e essa criatura ela sente a rejeição novamente. Então, as atitudes elas são sempre pautadas para que essa criatura ela possa evitar a rejeição. Por quê? Porque dói muito. E quando dói, se conecta com aquilo que aconteceu lá no passado. Então, veja só, isso vai paralisando, né? Vai nos paralisando. E vai compreendendo, nós vamos compreendendo assim que muitas vezes nós vamos esquecendo, né? Esquecendo de nós, porque esse conteúdo da rejeição, como a gente não sabe lidar, isso vai para uma caixinha lá interior, isso fica guardado lá no inconsciente. E quando isso fica guardado no inconsciente, essa condição, ela fica ali esperando um momento onde você tenha maturidade suficiente para conseguir lidar com essa condição. Tendo em vista que geralmente, né, se a questão ela foi guardada é justamente porque a gente não tinha maturidade adequada para lidar com isso, essa situação ela vai interagindo de uma maneira onde você começa a olhar para tudo isso e perceber assim, puxa vida, eu não tenho especificamente essa maturidade, né, isso foi guardado, né? Eu só estou refletindo aqui, não é que sua cabeça faz esse processamento, né? Só para ficar didático. Esse conteúdo ele ficou guardado, e quando esse conteúdo ele fica guardado, o que é necessário para que nós possamos acessar esse conteúdo e trabalhar cada um desses conteúdos? Novamente, uma cena que faça você passar especificamente aquilo que é o conteúdo da sua dor. Então, muitas vezes as pessoas, elas me perguntam assim, mas Léo, isso está se repetindo na minha vida, né? O que eu preciso fazer para isso parar? Ora, tirar exatamente assim, tirar esse conteúdo guardado de dentro dessa caixa existencial, né? Só que isso não é necessariamente fácil de fazer, porque quando nós vamos olhando para cada uma dessas questões, nós vamos percebendo que lidar com elas e acessá-las dói muito. Então, especificamente, quando acessamos, vem a dor, e a tendência do emocional é justamente dizer assim, olha, diante a isso, eu preciso ficar bem quietinho aqui, eu não quero mexer nisso, isso dói demais, eu tento evitar. Então as pessoas começam a evitar, começam a querer escapar dessa resolução, né? Então, quando essa resolução ela acontece, né, da pessoa ela querer escapar, muitas vezes forma uma estrutura que traz para nós uma condição assim muito delicada, né? Que é como se o emocional aprendesse que ele pode fazer isso para evitar a dor, porque o tempo todo nós estamos tentando buscar prazer e evitar a dor, o tempo todo. Registra isso para ver se você não tem isso dentro de você. O tempo todo nós estamos buscando prazer e tentando aliviar a nossa dor. Diante a isso, quando esse processo ele acontece, o nosso emocional ele vai interagindo com cada uma dessas emoções e ele fala assim, puxa, se eu já consegui fazer isso uma vez, eu vou fazer de novo. E aí é que acontece essa grandiosa dificuldade da gente conseguir superar os desafios emocionais.
né? Porque o nosso emocional ele fica acostumado a se manter em um processo de não elaboração. Agora, o que tudo isso aqui é só para a gente colocar o tema, tá? Esse programa deveria durar umas 3 horas, mas eu preciso ser bem objetivo aqui para eu conseguir passar para vocês em 25 minutos toda essa ideia. Então, veja só, diante a tudo isso, né, o que o nosso emocional ele precisa compreender para que a gente tenha compromisso com o nosso processo de transformação? Esse compromisso ele é extremamente importante. E ele é importante para que a gente possa assimilar todo esse conteúdo e conseguir perceber assim, olha, eu não desejo mais ficar nessa condição. Eu não desejo mais ficar nessa condição de vulnerabilidade, de tristeza, de agonia, de angústia. O que eu desejo é olhar adiante e perceber que eu posso sim fazer a coisa acontecer de uma maneira diferente. Então, o que eu gostaria que você pensasse, refletisse comigo, por qual motivo que muitas vezes eu não consigo ter esse compromisso? O que será que está me impedindo de ter esse compromisso comigo, né? Registre isso, anote. Se você tiver como anotar, seja num bloco de notas, no celular, seja num papelzinho, na sua agenda, anote isso. Por que será que eu não consigo ter esse compromisso comigo? O que me impede de constituir esse compromisso? É isso que eu gostaria que você olhasse, é isso que eu gostaria que você assimilasse. Esse compromisso ele é muito importante para que você possa se dedicar e fazer aquilo que você, dar os passos que você precisa em direção à sua evolução. Porque construir esse compromisso é extremamente importante para que isso possa trazer para você, principalmente, quais são os próximos passos em direção à sua transformação. Esse compromisso ele é tão importante que quando nós nos comprometemos com o nosso processo de transformação, nós começamos a receber também uma ajuda a nível energética, né, que nos favorece a elaboração dos conteúdos que estamos trabalhando, bem como a elaboração de outros conteúdos. Por que eu quero lhe trazer essa dinâmica? Porque a elaboração dos conteúdos que existem dentro de nós, muitas vezes nós estamos resolvendo algo e este algo ajuda a elaborar um outro processo, porque a nossa mente ela não é linear, ela é um grandioso emaranhado. E esse emaranhado faz com que nós tenhamos com que os nossos conteúdos emocionais tenham ligação com outros conteúdos que não necessariamente estão diretamente ligados. Vamos dar um exemplo. Muitas vezes você está trabalhando uma questão de rejeição. E essa questão de rejeição, ela tem uma raiz profunda na sua infância. E não é porque você foi abandonado ou abandonada. Muitas vezes essa relação com a sua infância tem a ver com algo que você escutou e entendeu que daquele algo você entendeu que dali viria uma rejeição. Então é mais ou menos assim que acontece, né? E isso está diretamente relacionado com um processo de angústia, um processo de rejeição. E quando você vai mergulhando, transformando isso e falando principalmente sobre a vida, fazendo uma terapia, se desenvolvendo, transitando por esse processo, você vai conseguindo compreender que, diante a isso, você pode fazer grandiosas transformações a partir do momento que você consegue reunir a humildade adequada para seguir adiante de uma maneira onde você pode sim lidar com todas essas
com todas essas questões, né? Mas sem grandiosos sofrimentos. Porque no momento que a gente acessa aquilo que a gente precisa acessar, aquele sofrimento, aquele pânico, aquele sentimento de ansiedade, ele cessa. Então vamos compreender essa dinâmica, porque assim, você tem muito que transformar nessa sua vida. E eu venho trazer esse tema aqui, o que é que está faltando para a gente seguir adiante, para que a gente possa ir adiante, fazer a coisa acontecer, né? O que será que você precisa se comprometer? Né? Então, esse compromisso, ele é muito importante para que você tenha condições de entender assim, olha, qual é o nível de comprometimento que eu preciso ter agora na minha vida? Será que eu preciso me comprometer com a minha relação afetiva? Será que eu preciso me comprometer com as pessoas que eu amo, as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu preciso me comprometer com as pessoas que fazem parte da minha relação profissional, ou que fazem parte da minha relação pessoal? Então, assim, será que eu preciso me comprometer com a minha saúde? Então, qual é o nível de compromisso que você precisa ter? Vamos refletir em relação a isso. Eu quero que você perceba muito bem, assim, qual é o nível de compromisso que você precisa ter para continuar a sua trajetória evolutiva. Nós, muitas vezes, pensamos mais ou menos assim. Queremos ali um avanço profissional, um bom relacionamento, uma travessia de vida que seja... Muitas vezes sonhamos com isso, né? Uma travessia de vida que seja sem problemas, fluida. Só que problemas tem o tempo todo. Fluidez nem sempre nós conseguimos assimilar de uma maneira satisfatória. Logo, diante a isso, que eu gostaria que você olhasse com muita atenção, que essa fluidez, ela vai acontecendo à medida que você vai assimilando todos esses conteúdos dentro de você, que você vai soltando, se limpando das suas mazelas emocionais, que você vai conseguindo traduzir aquilo que é importante para você, que você vai realmente percebendo o que é importante para você. É claro que muitas vezes, para muitas pessoas, as pessoas muitas vezes assimilam que aquilo que é verdadeiramente importante está diretamente relacionado a algo material. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A matéria, ela é importante e nós vivemos aqui no mundo material. Mas basta você ter uma dor de dente, uma situação atípica de recuperação de saúde, uma situação que te coloque internado no hospital, que você pode perceber que o dinheiro, né, a matéria, ela pode trazer um bom tratamento, sem dúvida nenhuma. Mas ainda assim, você estará nesse processo de recuperação de saúde. Ainda assim, ela pode trazer um bom tratamento, assim como traz sim. Mas ela não traz paz no coração. Eu não estou aqui fazendo uma apologia à pobreza, ok? Mas eu estou dizendo para a gente separar uma coisa da outra, né? Para a gente separar a conquista, a busca pela matéria e a salvação da nossa alma. São duas coisas distintas, ok? São duas coisas distintas e que é muito importante que você possa separar isso, até para que você tenha condições de estudar essa condição logo mais adiante. Então, diante a todo esse processo, o que eu gostaria que você pensasse, assimilasse e ajustasse dentro de você é justamente para que você tenha condições de compor o que você precisa para seguir adiante e o que você precisa para fazer a coisa acontecer, o que você precisa para se comprometer com você. Veja só, quando eu falo essa pergunta, eu não estou querendo dizer que
para algumas pessoas, né? Algumas pessoas vão falar assim, eu preciso que o meu marido me compreenda e aí sim eu vou conseguir me comprometer comigo. Vamos lá. O compromisso conosco é único e exclusivamente conosco. É dentro daquilo que a gente consegue fazer. É dentro de uma estrutura onde depende apenas de nós. Depende dessa dinâmica. E, diante a isso, o que nós precisamos assim, compreender compreender objetivamente que você não deve responsabilizar a ninguém a respeito de algo que você precisa tomar como tomar uma decisão para transformar-se. Então, você não precisa você não precisa responsabilizar ninguém. Vamos trazer essa responsabilidade para si. Isso é muito importante. Porque quando nós vamos assimilando, ajustando tudo que precisamos para que você tenha condições de lidar com esse processo, com esse processo de responsabilizar-se. Quando você vai assimilando tudo isso, compreendendo que você pode sim trazer uma maturidade diferenciada, que você pode inclusive fazer um processo que é tão simples, que é a compreensão assim, puxa vida, como o meu eu do futuro, como o meu eu daqui 5, 10 anos, ele assimilaria esse processo? Como o meu eu do futuro ele assimilaria esse processo? Como o meu eu do futuro poderia me orientar frente a uma situação que vem acontecendo na minha vida e na vida, por exemplo, da minha família, né? Eu estou deixando várias perguntas aqui, porque nesse processo de transformação que nós estamos vivendo, e principalmente nesse tema, que é um tema de você conseguir olhar para você e compreender qual é o nível de responsabilidade que você precisa assumir. Quando você faz isso, você começa a perceber a integralidade do seu ser. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos compreender como o nosso ser ele habita dentro de nós, como o nosso ser ele pode sustentar esse processo de transformação se nós dermos ali subsídios, se nós compreendermos objetivamente que isso pode ser transformado de uma maneira mais saudável. Então você pode sim transformar a sua vida, você pode sim aumentar esse discurso, essa comunicação com você, né? Justamente para compreender o poder que existe aí dentro. O que é muito fascinante observar é que quando você se compromete com você, aqueles vícios que existiam dentro de você, que lhe impediam de progredir, a vida começa a ensinar para você assim, olha, diante a tudo que você viveu, diante as situações que estavam aí dentro, a vida começa a te mostrar como se fosse uma escola, como se fosse uma sala de aula que você pode seguir adiante. É como se fosse um pai e uma mãe orientando o filho. Eu acredito que a vida é bem isso. É um pai e uma mãe exercendo ali a paternidade e a maternidade, orientando esse filho. Então, se abra para receber essa orientação da vida, porque esse compromisso que você estabelece com você, ele te traz algumas assimilações que são muito importantes. É muito importante para o seu processo de desenvolvimento. Então, vamos compreender que tipo de relação você vai construir a partir de agora com você.
Quando eu peço para que você faça esse compromisso, é como se fosse um compromisso de um casamento, né? É como se fosse um compromisso ali que você está fazendo com a parte mais essencial de você, que é assumir a sua vida e falar assim, olha, eu quero ter esse compromisso comigo. Então, veja só, é a partir daí que um grande processo alquímico começa a acontecer. Quando eu digo isso, um grande processo alquímico, é um grande processo, uma grande transformação que você consegue perceber que vai acontecer na sua vida. Por conta do quê? De um passo. Só é preciso dar um passo para essa grandiosa transformação. Então vamos compreender isso. Eu quero muito que você se transforme. Eu quero muito que você siga adiante. Eu quero muito que você seja feliz, que você possa compreender que a vida não precisa ser tão dura, que a vida ela pode trazer à tona algumas dores. Mas se você compreender e acessar a energia do seu coração e compreender qual é o seu próximo passo, seguramente, de alguma forma, a vida começa a te ensinar que existem muitas questões dentro de você que você vai assimilar de uma maneira extremamente satisfatória. Bom, esse é o recado de hoje. Fiquem com Deus. E na próxima semana voltamos aqui com Voz da Transformação. Um grande abraço. Você acabou de ouvir o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação.